do Senhor Jesus Cristo, amém? Pode se sentarmos. Eu quero que a igreja abra a Bíblia, a sua Bíblia, em João, capítulo 11. A minha esposa fica me acompanhando em casa, cavando o poço. E aí, quando eu chego na igreja, Deus já começa a falar desde o início do culto. E as irmãs cantaram sobre a ressurreição de Lázaro. O Senhor tem ressurreição para a área da vida de crente aqui nesta noite, amém? Aleluias. Eu sei que é um texto um pouco extenso, mas é necessário ler. João 11. Ora, havia um homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs foram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disso, então ele disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Seus discípulos lhe disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente. Jesus respondeu: não há 12 horas do dia. Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Essas coisas ele falou, e depois lhes disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe então: os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e estou contente por causa de vós, de que eu não estivesse ali, para que creiais. No entanto, vamos até ele. Então disse Tomé, que é chamado Dídimo, aos seus discípulos: vamos nós também, para que possamos morrer com ele. Então, chegando, Jesus viu que ele jazia na sepultura, já há 4 dias. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, a cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá.
Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tendo ela dito isto, seguiu o seu caminho e chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Assim que ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus, pois, que estavam com ela na casa, a consolavam, vendo que Maria se levantara e saíra apressadamente, seguiram-na, dizendo: ela vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, ela lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Versículo 35, Jesus chorou. Disseram então os judeus: vede como ele amava. E alguns deles disseram: não podia este homem que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. E disse-lhe Jesus: então eu não te disse que, se tu creres, verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que estás ao redor, é que assim falei, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estava morto, ligados as mãos e os pés com faixas, e a sua face envolta num lenço. Disse-lhes Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Irmãos, é um texto extenso, mas é necessário ler para que faça entender o que vai ser dito aqui nesta noite. Eu estava até falando aqui com o pastor Elias, nossa, muito pouco tempo, mas o culto de ensino é assim mesmo. Se não der para a gente concluir numa quarta-feira, o Espírito Santo vai nos conduzir para concluir na outra, e assim vai, irmãos. Então aqui, esse texto que fala sobre a ressurreição de Lázaro, aqui, descrito aqui em João, capítulo 11, é um dos milagres, irmãos, descritos na Bíblia, que ganhou e ainda continua ganhando uma grande proporção. Por quê? Tem uma grande proporção esse texto, quando é pregado, quando é ensinado, porque aqui, esse texto, ele nos mostra o poder de Jesus sobre a morte. Glorificado ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu não quero estar falando somente disso. Primeiro passo que eu quero dar para a igreja nesta noite é falar sobre o tempo de Deus. Vamos lá, no próprio texto, versículo 6. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava.
Versículo 6. Quando Jesus aqui, irmãos, recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo, e ainda assim permaneceu no mesmo lugar, permitindo que a doença se agravasse e que posteriormente viesse a falecer. Entenda nesta noite, Jesus, ele poderia curá-lo da onde ele estava, mas eu quero dizer a você nesta noite que esse cenário foi montado pelo nosso próprio Deus, para que chegasse vida no meio daquela casa, no meio daquela família. E o Senhor está dizendo nesta noite que está montando um cenário na vida de crente aqui neste lugar. Aleluia! Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, para todo sempre. Quando nós lemos o texto, o versículo 6, onde Jesus ainda ficou 2 dias aonde ele estava, nós conseguimos entender, irmãos, que ele tinha planos que era acima do pensamento daquela família. E como foi dito aqui hoje, pastor Ivaldo cantou um hino, pastor Carlinhos falou que nós temos que continuar tendo esperança, convicção. Então, irmãos, seja qual for a situação, nós não podemos perder a esperança que nós temos em Deus. Nós não podemos desistir jamais, irmãos. Glorificado é o nome do Senhor. E o tempo de Deus, irmãos, ele não é como o nosso tempo. Aleluias. Mas o Senhor Jesus, ele ficou 2 dias ainda onde ele estava, porque ele tinha planos maiores para aquela família. A gente lendo o texto, a gente começa a entender isso. Ele preferiu ressuscitar Lázaro, demonstrando que todo o seu poder. O Deus que você veio adorar aqui nesta noite, ele é poderoso para fazer até aquilo, além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei qual é a situação adversa que você está enfrentando, mas eu quero dizer para a igreja nesta noite que o Senhor Jesus está chegando. Ele estava 2 dias ainda onde ele estava, mas ele chegou naquela casa, ele chegou naquele lar, ele chegou ali naquele sepulcro. E ele levantou os seus olhos e as suas mãos para o céu e clamou a Deus por ter ouvido a sua voz. E ele falou: Lázaro, saia para fora. E o texto ainda fala mais, né? Ele ainda é questionado. Já faz 4 dias, já fede. Se nós formos olhar com nossa visão humana para esse texto, nós como humanos vemos que não temos mais nenhuma saída. Essa família não teria mais nenhuma saída, não teria mais nenhum recurso para sair daquela situação. A morte chegou, a enfermidade chegou, a enfermidade se agravou, a morte chegou sobre aquela casa, sobre aquela família. Aleluias. Mas eu quero dizer a você nesta noite, pode ter chegado a morte em áreas da sua vida, mas o Senhor Jesus chegou aqui nesta noite para trazer ressurreição. Aleluia. Aonde você colocou as suas mãos e não viu acontecer, o Senhor vai fazer acontecer. Mas é necessário continuar na presença do Senhor. É necessário confiar no Senhor. Então, Jesus ficou ainda 2 dias ali onde ele estava. E aí nós conseguimos entender que Deus, ele age segundo não o cronograma humano, nem o meu e nem o seu. O cronograma do nosso Deus é um cronograma que vem da onde? Vem do céu. Aleluias. Então, quanto mais do céu você almeja, mais do Senhor você alcança.
mais do Senhor Jesus você recebe. Então, se você almeja o céu, você vem no lugar certo, na data certa e na hora certa. Glória! Aleluia! Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Salmos, capítulo 27, versículo 14. Eu vou ter que continuar esse ensino na quarta-feira que vem. Também tenho mais coisas para falar. E o pastor Carlinhos está no hora aí. Quando fala Salmos, já vai direto. Vamos ver. Achou, pastor? Alessandro? Salmo 27, 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Você está vendo a importância do crente esperar no Senhor? Porque quando você espera, não somente um esperar. Porque quando você espera no Senhor, é como está dizendo aqui a palavra do Senhor. Espera no Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração. Quando o crente sabe esperar no Senhor, o seu coração é fortalecido. E quando o coração do crente é fortalecido, pode vir o vento que for, ele continua avante. Ele continua avante. Eu costumo dizer que o crente que sabe esperar no Senhor, ele é como a palmeira. Eu não sei se os irmãos já foram no litoral, por exemplo, e já viram uma tempestade de vento no litoral. Tem aquelas palmeiras bonitas lá, né? E aí quando você passa depois do temporal, da tempestade de vento, ela está deitada no chão, né? E sem folha nenhuma, está só a vela. Mas aí passa alguns dias, ela está em pé novamente. É assim a vida do crente, que sabe esperar no Senhor. Vai ter dias que você está só o frangalho, mas o Senhor está te sustentando. O Senhor Jesus está sustentando a gente aqui. O Senhor Jesus está sustentando o crente aqui. Por quê? Por causa da persistência, por causa da perseverança, é por causa da constância diante do Senhor. Aleluias. E muitas vezes esperamos algo do Senhor e não é concluído. Mas nós temos que ter a plena convicção que mesmo quando o Senhor está em silêncio, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando ao meu favor e ao seu favor. Você está aqui hoje na congregação, num culto de ensino, Assembleia de Deus, Americanópolis 1, setor 8. Mas o Senhor está trabalhando lá na sua família. O Senhor está trabalhando no meio da tua casa, lá na vida de um filho teu, de uma filha tua. E está lá trabalhando. Você vem buscar aqui, mas o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando a seu favor no seu trabalho secular, lá nos seus estudos, na sua escola, na sua faculdade. O Senhor continua trabalhando, irmãos. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Mas também eu quero falar também nesse estudo, quanto maior for o problema na sua vida, maior será o milagre. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Nos versículos 3 ao 14, quando nós meditamos do 3 ao 14, nós vemos a agravante da situação de Lázaro. E a evolução do quadro da enfermidade dele, que foi até a morte. Mas eu quero dizer a você, eu tenho uma notícia para você nesta noite. O nosso Deus é maior que qualquer enfermidade. O nosso Deus é maior que qualquer situação reversível aos olhos humanos. Aleluias. Tudo
tudo aquilo que se agrava na nossa vida, quanto maior for o problema, maior vai ser o milagre. Você crê nisso nesta noite? Tome posse sobre a sua vida nesta noite. Permita eu te dizer nesta noite: tome posse da calmaria do Senhor sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O pastor Alessandro estava orando aqui pela família lutada de 4 crianças que foram ceifadas. Como deve estar essa família? Mas o Senhor é muito além disso. Aleluia. O Senhor é muito além disso. Então creia, quanto maior for o problema na sua vida, maior vai ser o milagre. Aleluia. E quero profetizar algo para você aqui nesta noite. Se você crê o que está sendo dito aqui nesta noite, se prepare para você testemunhar o seu milagre. Aleluia. Se prepare para você testemunhar o seu milagre. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, a qual eu já falei aqui em cima do púlpito. Tem hora que eu não consigo entender o crente não vir para um culto de ensino como esse, irmãos. Aonde não há engano, aonde não há mentira, aonde nós não estamos vendendo fé para ninguém, nós estamos pregando a palavra do Senhor, nós estamos exercendo o chamado do Senhor neste lugar. E muitos ficam acomodados. Mas eu já venho orando há alguns dias, e o Senhor tem me falado que vai tirar muito crente neste lugar, da zona de conforto. O Senhor me mostrou uma figueira grande sendo balançada. E é inevitável, quando Deus mostra, Ele faz. Então, se você está com disposição, continue. Peça ao Senhor. Se estiver desanimado, peça ao Senhor, que o Senhor está entrando com ânimo. Aleluia. Se está faltando coragem, o Senhor está encorajando nesta noite. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. É assim que o Senhor faz, né? Quantos já não participaram de um culto assim que só tinha meia dúzia de pessoas, mas o derramar do Espírito Santo foi tremendo? Glória a Deus. Porque o Senhor não trabalha somente em quantidade, Ele trabalha na qualidade, irmãos. Aleluias. Eu pude ouvir hoje falarem que a vida de consagração, a conduta de jejum e de comunhão com Deus é algo particular. É assim, irmãos. Mas nós que fomos chamados para ser ministros do Evangelho do Senhor, nós temos que ser incentivadores. E hoje nós não ouvimos mais falarem nisso. E quando se fala, por que está falando isso? Não, nós temos que ser santos, irmãos. Temos que nos santificar a cada instante. Eu estava falando com o meu irmão agora há pouco. O céu é conquistado todos os dias, a todo instante na vida do crente. É dessa forma que nós conquistamos o céu. Não é somente quando viemos para essas 4 paredes, para dentro da igreja, para cultuar ao Senhor. Mas não, é da hora que nós levantamos da nossa cama de manhã até a hora de deitarmos. Aleluias. Nós temos que ter essa consciência em nossa vida, que nós temos que cada dia conquistar o céu. Aleluias. Que Deus em Cristo Jesus continue falando em seu coração. Mas eu ainda quero continuar com esse estudo com a igreja. Amém? Eu peço que os irmãos fiquem em pé. E nós vamos estar orando. E logo após essa oração está impetrando a bênção apostólica. E nós estamos naquele propósito, irmãos, de 15 minutos depois do culto. Mas toda oração que tem propósito, ela tem direção diante de Deus, ela tem o quê? Ela tem resposta. E o Senhor vai estar respondendo a sua oração. Aleluia. A Bíblia nos enfatiza, nos alerta que nós não sabemos pedir. Então, para você saber pedir, você tem que direcionar. Você tem que colocar nome naquilo que você vai falar diante do Senhor. Amém? Faça isso que você vai ver
um milagre acontecendo na sua vida. Oremos, e logo após está te dando a bênção apostólica, e nós estaremos ajoelhados. E hoje o propósito é orar pelas famílias, pelos lares, pelos filhos e pelas crianças, irmãos. Oremos, Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, o ensinamento foi colocado diante da sua igreja nesta noite, meu Pai. A sua palavra foi dita aqui nesta noite, Senhor. Ó Senhor, que ali no meio daquela família, aonde, Senhor amado, era um momento de luto, Senhor, mas o Senhor chegou na hora certa, chegou no momento certo, Senhor, e trouxe vida aonde havia morte. Senhor, venha continuar trazendo vida para a tua igreja, em nome de Jesus, ó Pai, e derramando da tua graça, derramando do teu amor, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Continua, Senhor amado, com o teu povo, Senhor, segurando pela mão, Senhor, ó Senhor, dando força no caminhar, dando força no andar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja diz, amém. Nós estaremos de joelho orando.